Olá, sejam bem-vindos ao Comex Connect, o mais novo podcast para entusiastas profissionais de comércio exterior. A gente está aqui no Agesbec, onde a coisa acontece, numa zona secundária em que você consegue desembaraçar mercadorias. E a gente está aqui com o Ricardo, o co-host. A gente vai receber um convidado especial, não vou falar ainda, mas vocês vão gostar muito de hoje. Ricardo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Agesbec, abrir esse espaço, abrir espaço para o debate de comércio exterior. A gente queria fazer um podcast mais voltado para piadas, essas coisas, para descontração, mas não, a gente vai falar de temas importantes. Essa iniciativa que o Thiago provocou, eu aceitei, da gente estar aqui, trazendo esse ambiente, trazendo essa imersão para dentro do terminal, e a gente debatendo. E eu espero que vocês curtam essa proposta, da qual a gente quer trazer muitos convidados, fazer várias apresentações e com isso enriquecer um pouco mais a cultura do comércio exterior, E aí, Tiagão, vamos dar o pontapé inicial aí. Obrigado pela provocação. E vamos tocar essa bola, até porque o nosso convidado, para começar mesmo, a gente já pegou um camisa 10. Camisa 10. Então, assim, já começamos, já para estrear, vamos estrear 100%. Vamos para ele, que é o nosso convidado aqui, é o Rai. Ele é um parceirão. E nós estávamos aqui falando, quem que a gente vai chamar, para esse primeiro? Ele estava aqui fazendo um laudo no armazém. Passamos gentilmente a mão dele e falou, vem aqui na nossa sala de reunião, que nós precisamos conversar um pouquinho com você. E ele prontamente atendeu esse nosso convite. Rai, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite, aceitado o desafio também. Seja bem-vindo. E o que a gente queria muito apesar da gente se ver quase que diariamente aqui no cotidiano do terminal, as pessoas não entendem qual é o papel do engenheiro e qual a importância do engenheiro aduaneiro, num terminal alfandegado ou nas ações de comércio exterior. E a gente queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que você se chegou, se convenceu a essa profissão, passasse um pouco do teu dia a dia, da relevância da tua atividade, um pouquinho de perspectiva, de futuro, o que você entende desse caminho e de uma forma para a gente fazer esse bate-papo aí. Obrigado, eu quero agradecer o Ricardo, quero agradecer o Thiago também, e o que eu lembro, estou muito feliz, inclusive o pessoal que está aí da audiência, estou muito feliz porque, é o primeiro podcast que eu participo em um terminal. Legal. Eu acho isso interessante porque, uma época da minha vida eu fui professor da Escola ETEC de São Paulo, então isso é muito legal porque as pessoas podem ter uma ideia do que é um terminal, Às vezes a pessoa está na academia, está fazendo um curso, mas não tem a mínima ideia. E a gente tem que ajudar esse pessoal para poder desenvolver, poder estar aqui. Pessoal, ganhar know-how. Não ficar só na academia, mas também aprender a prática. O que está acontecendo? Então, acho primeiro agradecer a Agesbec. Muito bom o que vocês estão fazendo. Muito bom por disponibilizar esse espaço para a gente fazer o primeiro podcast. E o Thiago, ele sempre está na ativa. Que eu saiba, o primeiro podcast aqui de São Paulo, nós tivemos uma oportunidade de falar, mas não tem nenhum podcast e tudo. Eu falei, Thiago, um dia eu penso fazer, mas eu não sei quando. Fico muito feliz, Thiago, que você tomou essa iniciativa, você está com a sua equipe e você está fazendo isso. Em termos, se a gente for pensar agora falar um pouco da minha profissão, eu estou credenciado como engenheiro da Receita Federal há praticamente 26 anos, acho que estou indo para o 27º. São muitos desafios, eu vi praticamente muitas transições, muitas evoluções, quando a gente fala no direito aduaneiro, no comércio exterior, porque está tudo se envolvido. E o engenheiro, só para vocês poderem ter uma referência, o que faz o engenheiro? Só vou iniciar e vou deixar vocês perguntarem à vontade, porque acho que sempre tem dúvida. Mas o engenheiro é aquela pessoa que, quando existe uma dúvida técnica, o auditor fiscal solicita o engenheiro para elaborar um laudo técnico e elucidar as dúvidas que ele tem sobre a mercadoria. Normalmente isso acontece, normalmente eu não estou dizendo que só isso acontece, mas normalmente isso acontece quando você tem importação de máquinas com ex-tarifário e também quando você tem situações que o fiscal precisa entender tecnicamente a mercadoria. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Imagina, Raya, obrigado mesmo, uma honra estar aqui com você. A gente fala que de fato, você, na minha opinião, humilde opinião, é o melhor
né, pessoa no Brasil na sua área, na área de classificação fiscal, como engenheiro, né? Então é uma honra começar esse primeiro podcast aqui de São Paulo, que a gente vai receber vários, né, convidados ilustres, mas começamos com o Camisa 10. E Raya, o que você, né, entende que te levou a criar a Raya Consult? Como que foi essa sua trajetória? Então você, né, primeiro foi... como funcionou sua carreira? Então, você primeiro virou engenheiro, estudou pra caramba, porque é um dos caras que eu mais conheço que estudou. Eu fui ver porque, né, na área de laudo técnico da Receita Federal, né, uma das coisas é que ele tem a notória experiência, tem muitos certificados. Uma vez o Raya me mandou isso, porque eu precisava mandar para um cliente. Meu, tinha tanto curso, tinha tanta pós-graduação, eu falei, mas como que esse cara vive, dorme? Não tem como. Tem mais hora de curso, de curso do que de vida, cara. E como foi isso? E aí a Raya Consult, conta um pouco pra gente. Você falou isso da questão de estudar, foi bem interessante. Eu estava outro dia num outro armazém e há algum tempo atrás a pessoa... E estava num papo bem descontraído e a pessoa falou, Raya, qual que é a tua formação, né? Aí eu falei, sou engenheiro eletricista, modalidade eletrônica e eletrotécnica. Depois de um tempo eu vi a necessidade e aí eu fiz engenharia mecânica, aí fiz alguns cursos de pós-graduação e agora advogado. Aí ele falou assim, E aí eu contei o período, ele falou, mas como é que foi isso daí? Aí ele começou a contar o tempo, falou, mas você só estudou? Eu falei, acho que boa parte eu estudei, foi isso mesmo. A Raya Consult como surgiu? Quando eu entrei praticamente como credenciado na Receita Federal um bom tempo atrás, uma das necessidades que foi percebido era que, e ainda isso existe, é que os intervenientes do comércio exterior, às vezes, eles têm uma dificuldade do entendimento do comércio exterior. Tem muitas situações que acabam acontecendo que ele precisa de algo mais para poder fazer um desembaraço, ou um laudo técnico, ou classificação de mercadoria, um laudo de avaliação de máquina usada. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de laudo de máquina usada, há um tempo atrás, isso já faz, nem lembro mais, né? Porque já faz um tempo, mas eu sou o primeiro brasileiro certificado pela American Society Appraisal, que é uma entidade do exterior, que é a Associação dos Avaliadores dos Estados Unidos. Eu fiz uns 6 cursos lá para falar sobre isso, e depois de um tempo, posso até brincar, né? Porque assim, eu tive uma oportunidade, meu professor me chamou e falou, Raya, vai ter um congresso em Sydney, só que assim, a gente não vai pagar passagem, a gente não vai pagar, o hotel nós pagamos, e o curso vai ser em inglês, você topa? Eu fiquei naquela, meu Deus, vou ou não vou? Eu falei, gente, se eu for uma vez, eu já sou palestrante internacional. Aí eu falei para ele, topo. E na época eu fui falar justamente como que é a visão da alfândega na avaliação de máquina usada. Tinham 200 pessoas nesse evento, em Sydney, foi muito interessante. Claro que isso me ajudou muito com relação à avaliação de máquinas, para você poder ter os amparos. Só para você ter uma ideia, no Brasil, para fazer uma avaliação de máquina usada, é necessário que seja engenheiro. Na American Society, não. Hoje, com os requisitos que eu tenho, eu poderia estar trabalhando nos Estados Unidos. E aí, voltando ao início da Raya, começou a se perceber o quê? Que o importador tinha necessidade de ter um conhecimento maior. Tinha necessidade. E isso, eu não digo que mudou ao longo dos anos, melhorou, existe uma consciência maior. E como eu brinco, talvez algumas pessoas vão falar, Raya, teu raciocínio está errado. Comércio exterior tem tudo para dar errado. De vez em quando dá certo. Mas por que eu falo isso? Porque você tem muitos pontos, muitos checkpoints que tem que ser feito. Senão, você vai ter algum problema. Eu fiz um curso que me falaram que logística era isso. Logística foi feito para dar errado. De vez em quando. Mas olha, é 1 em 1 milhão, dá certo. Então dá para juntar logística e comércio exterior. Totalmente. Putz, então agora... Pronto. É aquilo lá. Se não der infarte agora, não dá nunca mais. Mas é isso mesmo. Eu queria só aproveitar o gancho e que você... De alguma forma a gente está com o público aberto, a gente tem gente que sabe muito bem do comércio exterior, assim como a gente tem iniciantes nesse podcast. Me fala um pouco o que é o ex-tarifário, e aí efetivamente qual a nomenclatura, é o engenheiro da alfândega, como é que funciona isso? Qual que é a nomenclatura correta? Eu estou fazendo as perguntas um pouco mais... E eu não quero te cortar do porquê que você montou a Raya Consult, né? Ou seja, mas dentro dessa linha, me ajuda aí, só para a gente dar uma boa introdução. Até porque a Raya Consult também é de educação, né? Também de treinamentos.
O interessante disso é assim, a partir do momento que eu sou perito credenciado da Justiça Federal, o que acontece normalmente? Além de tudo ainda, é isso? Além de Tá, perfeito. Eu tô começando a anotar que tá faltando papel aqui para mim. O que acontece? Eu vou voltar um pouco para a história. Quando você é perito, normalmente, nos advogados a gente já sabe que o nome perito é o perito do juiz. Então você não fala perito do juiz. Perito é o do juiz. Perfeito. Os assistentes técnicos são os assistentes técnicos da parte. Tá bom. Então você tem autor e réu, só resumindo no Claro. processo judicial, normalmente é isso. Quando surgiram as primeiras informações sobre o engenheiro, vou denominar esse nome, engenheiro credenciado, que era assim que se denominava, engenheiro credenciado, normalmente era chamado de assistente técnico. Verdade. E aí tinha um conflito de informação. Porque o assistente técnico, ele era o quê no processo judicial? Ele auxiliava as partes. E o assistente técnico era o quê? O que fazia o laudo para o auditor fiscal. Depois, numa nova legislação, o termo hoje é perito da Receita. Perito da Receita. Perito da Receita. E aí tem as modalidades. No meu caso, eu sou perito na área de eletrônica e na área de mecânica. Tá. Então você tem peritos têxtil, tem uma gama, vamos dizer assim. E aí, né, explicando um pouco mais até para esse público, então vamos fazer esse histórico da importação. Então eu fui lá e comprei uma máquina da China para minha linha de produção de garrafa PET, por exemplo. E aí no Brasil a gente tem o imposto de 18% dessa máquina, vamos supor. E existe um benefício em que, se não tiver similar nacional e eu fizer o pleito de um ex-tarifário, né, eu reduzo para 0% esse imposto, né, ou 2%, depende da legislação, depende do NCM. Então, né, eu acho que é nessa situação que aí entra, né, esse perito. Eu fui, fiz esse pleito, consegui o ex. Então, o governo, de alguma maneira, analisou aquele ex e me concedeu esse benefício e eu importei essa máquina. Chegou aqui no porto, eu removi para a Gesbec, que é muito melhor, né? Eu removi para a Gesbec e a gente teve um canal vermelho. Isso. Aí o fiscal vai olhar aquela máquina. Ele entende de máquina? Eu vou falar desse ponto e depois eu vou falar do procedimento de ex-tarifário. Se eu esquecer como a gente está entre amigos, vocês me lembram. Quando você tem uma situação que você tem um canal vermelho, a gente necessariamente, o que a gente sabe é que você tem uma vistoria física. Então o que acontece? O fiscal precisa fazer uma vistoria física. Quando você tem um ex-tarifário, que você tem a descrição da mercadoria, porque um ponto importantíssimo, isso é até uma dica aí para vocês, um ponto importantíssimo. Na declaração de importação, você não tem que descrever o ex-tarifário, você tem que descrever o quê? Exatamente. A mercadoria. Um exemplo que eu dou em palestras e cursos é assim: eu tenho uma máquina impressora offset com 2 ou mais cores. Quando eu vou fazer uma vistoria, ela não tem 2 ou mais cores, ela pode ter 3, 4 ou 5. Então, na descrição de mercadoria, na DI, tem que ser identificado a máquina que está sendo importada. Agora, voltando ao processo, o auditor fiscal surge uma dúvida. Por exemplo, veio uma importação, ele precisa saber se é uma máquina offset, ele precisa saber quantos grupos impressores tem. Então, como que é normalmente feito isso? A gente tem um rodízio dos engenheiros. Em função disso, um engenheiro é designado para esse rodízio. O auditor fiscal faz um documento que a gente chama dos quesitos. Então, antigamente... Hoje, é que assim, cada recinto tem um nome, mas ultimamente o último nome que tem chama de SAT, Solicitação de Assistência Técnica. Que são as perguntas, né? Ele precisa perguntar... Quais são as dúvidas dele para o engenheiro falar, ó, eu tenho dúvida em offset, eu tenho dúvida nisso, naquilo, né? E, antigamente pediam NCM, né? Depois não pôde mais. Teve algo disso, não teve? Pro engenheiro designar o NCM? Na minha época, desde que eu entrei, já tem a situação que o engenheiro não pode falar sobre classificação de mercadoria. Tá. Então, assim, o engenheiro não pode produzir um laudo técnico indicando a classificação para o auditor fiscal. Já é uma transição. Já. Isso. Ele responde tecnicamente, porém a atribuição de classificar a leitura do laudo para a interpretação é do auditor fiscal para chegar na classificação de mercadoria. Agora eu vou voltar um pouquinho só da questão do ex-tarifário que o Ricardo tinha perguntado para mim. O ex-tarifário, quais são os pré-requisitos do ex? Pré-requisitos ou requisitos quando a gente vai para o direito, né?
do ex-tarifário. Primeira coisa, quando você analisar a tua mercadoria, você classificar a mercadoria, o bem que você quer importar, tem que estar grafado na tarifa BK, bens de capital, ou BIT, bens de informática e tecnologia. O bem de capital, a gente sabe que tem um conceito econômico que bem de capital é qualquer máquina. Não é bem assim. É o BK que está na tarifa externa comum. Quero importar uma máquina, em linhas gerais, é isso daí. Não vai entrar no mérito quando você tem outras situações para produtos que é para a parte automobilística. Aí é outra história, vamos para o basicão. Você teve essa informação. Segundo ponto, você entra com todo um processo junto ao SDP ou ao governo, indicando classificação da mercadoria, indicando o texto, que muitas empresas têm a seguinte situação: mas quem fez esse texto do ex-tarifário foi a Receita. Não, isso é mito. Quem faz o texto do ex-tarifário é o pleiteante. Quem classifica é o pleiteante. No passado, as ME 309, 324, acho que 4, 5 anos atrás, quando você fazia o pleito do ex-tarifário, o que acontecia? Era remetido para a Secretaria da Receita Federal determinar se a classificação estava correta ou não. Isso não mais. Isso vai para o órgão competente do ME, ele analisa. Se ele verificar que existe uma dúvida, uma interpretação de classificação, que ele precisa do auxílio da Receita Federal, ele remete para a Receita Federal. Aí você tem algumas etapas que são vencidas, se você tem fabricante, agora teve uma mudança nova na legislação com relação para pleito de ex-tarifário, você tem investimento, tudo isso daí. Vai para uma consulta pública. A consulta pública hoje é 30 dias. Antes dessa IN era 15 dias. Então é importante que vocês tenham essa noção que a legislação muda. Muda. E tem que estar atento a isso. Aí, diante dessas informações, se não existe, ninguém se manifesta como fabricante nacional do equipamento, segue o trânsito normal, vamos dizer assim, para poder ter a publicação, que é uma análise da reunião da CAMEX, que envolve, é um órgão, né, um colegiado que vai analisar se você pode ter aquele benefício do ex-tarifário ou não. Pô, perfeito. Mas aí nessa parte do NCM, que você falou que mudou, esclarece pra gente. Então, o pleiteante vai dar entrada com o NCM que ele acha correto, Se o ex é deferido com aquele NCM, isso é um atestado que o NCM está certo ou não? Isso pode ser questionado? Não. Como você avalia isso? Não é um atestado, porque assim, no começo, aí assim, né? Às vezes as pessoas têm algumas críticas com relação à Receita Federal. Em alguns pontos eu sou defensor da Receita Federal. No começo, por ter a publicação, indicação, quando eu falo publicação, já o ex-publicado. Mas a empresa classificou a mercadoria. Tinham ex-tarifários de eletrônico que estavam saindo no plástico. Aconteceu isso. Então hoje o que acontece? O auditor fiscal tem total autonomia de verificar se a classificação está correta ou não. É isso aí. Então ele tem autonomia, por exemplo. E um outro detalhe que a gente sempre fala é assim, que o ex-tarifário é dado para a mercadoria, não para a classificação. Então, o texto do ex-tarifário está correto? Está ok. A classificação está correta? Tem que se analisar. Não é garantido que o fato de você ter uma NC, um determinado ex-tarifário, nenhum NCM está correto. E isso é muito utilizado em situações até de defesa. Vamos falar tecnicamente, vou falar defesa num sentido amplo, né? Sem entrar falando que é impugnação do auto de infração, anulação de débito fiscal, mas entrar numa situação mais ampla. Já vi situações de pessoas justificando, não, mas minha mercadoria foi classificada no item tal e tem um ex-tarifário. Não é isso. E por que não é isso? Porque para você classificar uma mercadoria, ela está dentro do quê? Do que a gente chama Harmonized Code, sistema harmonizado. E para você classificar essa mercadoria, existem regras. E essas regras têm que ser cumpridas. Regras são regras, né? Regras são regras. Pô, perfeito, Raia. Que bacana. E como que você vê essa parte de desafios nessa área? O que você vê de desafio? Algum caso, alguma situação que você quer contar pra gente? Olha, eu tenho um caso, tem vários casos, tá? Eu tive até uma oportunidade de fazer uma vez uma palestra na COFAC, aqui na Receita, na Alfândega de São Paulo, que foi bem interessante, né? Então, assim, você sempre tem situações. Eu lembro que foi assim, e eu sou uma pessoa curiosa, né? Engenheiro já é curioso. E eu não me dou convencido facilmente. Posso errar,
Posso estar, mas me convence, porque se você não me convencer, vai ser minha opinião. Venham com bons argumentos. Venha com bons argumentos. Teve uma situação bem interessante que eu lembro, que eu fui fazer uma vistoria numa carga, num determinado armazém, e a pessoa trouxe assim, estava escrito no ex-tarifário, robô de solda assim, assim, assado. Aí eu fui fazer a vistoria, olhei a carga, falei, caramba, que legal essa carga. E o engenheiro não tem como, é curioso. Ele quer ver, quer funcionar. Se pudesse ligar a máquina para ali no armazém, soldar lá. funcionando de soldar, seria excelente. Vamos soldar esse container aqui. Aí eu olhei a máquina e tudo, olhei e falei assim, mas caramba, tá escrito robô para soldar, mas o robô para soldar, você tem normalmente o robô que a gente tem a GAN, que é o que você vai fazer a solda. Só que tinha um detalhe, a máquina de solda não estava lá. Eu falei, mas como esse robô vai soldar se não tem a máquina de solda? Eu fiquei intrigado, né? Aí eu falei com o representante da empresa e tudo, e isso é muito bom quando o representante da empresa, ou a própria empresa, participa. O representante que é o despachante aduaneiro, e a empresa participou e existia essa dúvida. Eu falei assim, olha, eu estou com uma dúvida com relação ao equipamento. Vocês têm um equipamento parecido funcionando? Nós temos. Tá bom. Posso ver funcionando na fábrica? Pode, não tem nenhum problema. Tá, vamos lá. Aí a pessoa me mostrou o equipamento, eu olhei o equipamento. Vocês se incomodam em fazer tomada fotográfica? Não me incomoda, tá bom. E uma pessoa muito íntegra e muito justa na informação, sabe? Assim, explicar e realmente falar, é isso que você está vendo. Sim. O engenheiro foi espetacular. Aí eu olhei tudo e falei assim, então, deixa eu entender um pouquinho. Eu estou vendo que esse robô aqui, eu tenho um robô e tenho a máquina de solda. O robô que eu vistoriei na alfândega, porque é na forma que se encontra a mercadoria, sempre a análise do ex-tarifário é na forma que se encontra a mercadoria. Então, na forma que se encontra a mercadoria no depósito alfandegário, não tinha a máquina de solda. Eu falei para ele, na mercadoria que eu estou vistoriando na alfândega, não tem a máquina de solda. Raia, você não acredita. Não, tem que falar para você, o engenheiro. Você não acredita, Raia? Nós íamos comprar com a máquina de solda. Tava tudo certo para a gente comprar com a máquina de solda e tudo. Aí nós descobrimos que seria muito melhor a gente adquirir a máquina de solda aqui no Brasil. Falei, porque aqui no Brasil seria muito melhor, questão de garantia, isso, aquilo. Falei, tá. Falei, só tem um detalhe. Não, mas qual o detalhe? Eu vou colocar, quando você trouxer o robô, a máquina de solda inclusive já chegou, já está aqui. Eu vou integrar os dois, colocar na produção. Falei, não, tudo bem, você pode colocar na produção. Só que eu tenho que te fazer uma pergunta. O robô vai soldar essa máquina de solda? Ele falou, claro que não, né? Aí às vezes fica aquela situação, será que você é engenheiro mesmo? Claro que não. Eu falei, então, não tem como, né? Eu falar que o seu laudo, o ex-tarifário dizer que está correto, está errado. Então esse foi um caso assim, um dos casos bem interessantes. Porque o robô é robô. Né? Como você vai adaptar, o propósito fim vem depois, né? E eu acho que isso, talvez, ele não tinha pensado que tomar essa decisão, então eu já tinha um ex pronto, vou tomar a decisão de mudar no curso, né? Em vez de trazer com a máquina de solda, comprar aqui. Isso, ele pagou um imposto muito maior a mais, pagou multa, porque essa é a consequência, né? Fala um pouco da consequência. Não. Porque você foi, como perito da Receita Federal, identificou que a mercadoria não condiz com o ex. O que acontece? Espera aí que eu vou jogar fogo no parquinho. Olha lá. Espera aí que eu não vou ficar quieto aqui não. Aí entra. Ele teria essa troca de ideia, ele deveria ter feito com o despachante aduaneiro ou com a Raia Consult antes? Me ajuda a entender. Por quê? Porque eu entendo que para tomar uma decisão, assim como eu tenho um advogado, estou para praticar um ilícito. Vou para este aqui, tenho 5 anos de pena. Se eu fizer isso, eu tenho... Então assim, desculpa a brincadeira, mas assim, fica uma dúvida para a gente esclarecer até o nosso público. A Raia Consult, ela tem essa abrangência ou isso de alguma forma é uma expertise que eu tenho que buscar do meu despachante ou o meu despachante assessorado com um parceiro, né? No meu caso aqui, nós temos um corpo técnico para as questões nossas regulatórias, mas nem meu corpo técnico tem todas as respostas. Claro. E eu contrato assessoria externa, porque aquilo que você falou, a legislação, ela não muda, ela tá em... Atropela. E você não tem condições de olhar para todos os ângulos, senão você fica vesgo, né?
Mas assim, de novo, joguei fogo no parquinho. Se virem aí, os parça, vai. Excelente a tua pergunta. Primeiro ponto que eu entendo assim, um bom despachante tem que ser muito bem valorizado. Isso é o mais importante na categoria. Isso é importantíssimo, porque ele está a par da legislação, ele conhece a legislação, ele sabe o que ele está fazendo. Claro, como toda boa profissão, tem bons e tem ruins. Claro, mas sim. você tendo um bom despachante do seu lado é o primeiro ponto. Por quê? Por exemplo, vou contar um caso, vou voltar nisso, não esqueci, Boa. mas, por exemplo, teve um caso de uma empresa que ela tinha um ex publicado. Ok. Aí a empresa falou assim, olha, eu vou importar essa máquina e enviou para o despachante. O despachante olhou, falou, eu acho que está errado isso. Eu acho. Está soando uma coisa que está errado. Deixa eu me certificar. Já estava com o ex praticamente publicado. Praticamente não, estava publicado. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a Raia Consult analisar se o entendimento desse perito está ok. Eu analisei e falei, não, está errado. Puta. Tinha algumas situações que está errado. E aí foi um trabalho enorme para poder descrever o texto para poder ser corrigido no novo processo de ex-tarifário. Agora, por exemplo, eu vou importar uma máquina. Vamos falar desse caso do robô de solda. O que se faz normalmente? Me envia um packlist. Ah, mas um packlist mais ou menos? Dependendo do valor do equipamento, tem que ser um packlist detalhado. Numa situação, se a equipe do Thiago tem conhecimento técnico, eles podem bater. Ou com o engenheiro da empresa. Fala, meu amigo, eu estou com isso aqui. O que é cada item desse? Só que assim, por isso que eu digo que tem que ser valorizado. Porque às vezes a pessoa economiza num despachante, numa operação dessa, e ele paga uma multa tremenda no final. Dependendo do valor, só me esclarece, porque aqui a minha memória não está muito boa. A multa, no caso, seria de quanto? Brincando, você tem uma multa de 75% a diferença do imposto. Então, assim, imagine que você estava pagando 0%, você já foi hoje, acho que está 11,2%. Você foi para 11,2% e aí tem uma redução de 50% que dá 37,5%. Em algumas situações tem 1%, então, ou seja, é um valor razoável. É uma paulada, é um valor razoável. Quando você fala em valor razoável, eu vou contar um caso aqui para vocês, que acho que é o primeiro caso que eu vou contar. Olha aí, temos uma primeira mão. Breaking news! O primeiro caso que eu vou contar para vocês, e eu quero que vocês me ajudem. Claro. É memória. Quando a gente fala de uma memória, que eu falo assim, olha, eu tenho uma memória que a velocidade dela é de 2.6 MHz. Tá. E eu tenho uma outra memória de 3.2 MHz. Tá. Eu vou dar uma dica para vocês. Seria a mesma coisa que eu estivesse falando de um veículo, que um veículo de 2.6 anda 80 por hora. E um veículo de 3.2 MHz anda 100 por hora. Se você tivesse que escolher um dos dois, qual você escolheria? Não, mais rápido. O mais rápido. Então, depende. Porque se for para comércio exterior, nem sempre o mais rápido é melhor. Verdade. Por quê? Eu vistorei uma máquina, que era para uma área de game, que era um Blade. Então, você tem umas situações de empresas que importam esses equipamentos, e esses equipamentos são colocados numa determinada estrutura, e cada slot desse é como se fosse um computador. E aí, tinha a descrição do ex-tarifário e estava escrito assim, com memórias até 2.6 MHz. Aí o engenheiro, felicíssimo, porque a empresa do exterior... a empresa foi muito legal. Não, muito legal. A gente comprou equipamento de 2.6, só que a memória com 2.6 MHz acabou. Aí sabe o que eles fizeram, Raia? Eles colocaram a memória de 3.2 e o mesmo valor. Nossa, que Eu maravilhoso. falei, sério. Claro. Trocaram o motor do carro. Tô importando aqui uma McLaren, né? V8, mas o motor V8 parou. Então vou botar um milão, vou trocar por um mil, mas vamos embora. Essa situação foram 500 mil reais de multa, Nossa. somando tudo para a empresa. 500 mil reais de multa. 500 mil reais. É, o fogo amigo, né? O cara acha que tá fazendo uma boa mudança. Então, quando você pensa a questão de ex-tarifário também voltando, eu tive um caso que a gente fez um trabalho de um ex-tarifário para uma automobilística, e eu fiz todo o trabalho, e assim, eu tive uma reunião, que não era nem... É que eu fiquei com uma dúvida, e quando eu tinha feito o ex-tarifário, a gente tem uma questão da máquina que era praticamente um pegador por ar, e eu tinha colocado uma quantidade, eu queria colocar maior que 9. O engenheiro da empresa insistiu, queria que dá uma travada. Eu dei a travada, acho que
até 9, até... Aí eu fui conversar com o técnico da empresa. Aí o técnico da empresa, na época, um outro assunto, aí ele viu o texto do X e falou, sabe isso aqui? A gente fez um upgrade da máquina, não tem mais 9, tem 12. Eu falei, poxa, que legal. Que beleza. Então o que acontece numa situação dessa? Primeiro, existe um upgrade de máquinas. Tem que saber o que está acontecendo. Uma segunda situação, está faltando um item. O despachante tem que checar. É lógico. Agora, quando você fala despachante tem que checar, assim, isso, o Thiago pode até falar muito mais que isso, mas claro que você tem que contratar um despachante, isso tem que estar onde? Na prestação de serviço dele. Vivo. Não é só, me faz ADE aqui, né? É vivo, né? Aquilo que ele fala, todo dia, é o médico de casa, né? O pessoal já falou que o despachante, vai acabar a profissão do despachante, que eles vão preencher as informações, tá tudo certo. Mas não é assim que funciona. O comércio exterior é tão complexo e no Brasil, o mercado brasileiro é fechado, né? Não vamos dizer que, nossa, é maravilhoso. Não, não é. Então o mercado brasileiro é fechado. Tem muita burocracia, porque tem muita burocracia, tem que ter um profissional ali adequado. Então quando eu vou pegar uma máquina dessa, eu faço um pré-engenheiro ali. Sim. Eu peço eu peço um catálogo. Não, o despachante é pré-engenheiro, é pré-advogado, é pré-tudo. Tudo. Porque você vai pegar o catálogo e vai ver se cada ponto do X tem no catálogo. Já ajuda. Sim. Eu nem sei se o catálogo foi montado ou não, eu não sei se o catálogo tá certo ou tá errado, mas eu já tenho que bater ali no meu catálogo se tá certo aquela descrição, né? E aí confirmar com o cliente todos aqueles itens. Todos os itens que estão ali estão no packing list? Foi o que você falou. Então eu vou checar. Então ó, esse veio, esse não veio, esse não veio. Só para jogar um fogo no parquinho de novo aí. Lógico. Esse catálogo, quem que manda? É o exportador lá fora, né? O exportador. E aí, se ele vem em mandarim, por exemplo, né? Só para facilitar pra ajudar, a nossa né? conversa Pra ajudar. aqui, você tem que pedir uma tradução juramentada. Como é que funciona esse trem? É difícil vir em mandarim, né, Raia? Não, mas digo mais assim, inglês, né? É mais inglês. Já Mas E aí inglês. tem fiscal que pede tradução ainda do inglês? Não, porque assim, fiscal normalmente, se tiver laudo técnico, normalmente o engenheiro faz uma tradução livre. Então ele lê. Okay. Então você é o cara que tem que pegar como é que tá aquela receitinha, né, de 1960, lá tudo manuscrito, e tentar transformar isso pro teu laudo. Então meu laudo, a responsabilidade é sua. É minha. Porque que legal. Vem um manual técnico, normalmente do fabricante, ou a gente solicita, ou um catálogo técnico, porque às vezes você tem que fazer não os ajustes, mas trabalhar com os dois, com o manual técnico e o catálogo comercial. Porque às vezes tem situações que, quando a pessoa descreve ex-tarifário principalmente, você tem situações no catálogo comercial. Eu já tive situações de robô, que era para um determinado característica do robô. O da solda, e ele foi fazer bolo. E só descobri em função do catálogo comercial. Entendi. Porque o catálogo técnico tinha especificação, tinha tudo, mas não era muito detalhado. Entendi. Quando tem situações, eu acho que ainda não tive uma situação dessa. Quando, por exemplo, vem mandarim, eu não tenho conhecimento. Não, é. Tradução juramentada. Tradução juramentada. Botei fogo, vamos apagar. Vocês já pagaram. Tradução juramentada. Tradução juramentada. Ô, produção, estamos dentro do horário aí, como é que tá? Senão a gente aqui tem conversa por umas 4 horas aqui. Tá tranquilo. E aí, voltando, né, que vou te dar aquele suporte que você pediu lá. Voltando um pouco na Raia Consult, né? Não sei se a gente esticou a conversa. Mas aí fala o que a Raia consegue, né, oferecer pra gente aqui. Quais serviços da Raia Consult hoje? Hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem laudos técnicos de classificação mercadoria, laudos técnicos para subsidiar autos de infração. Então a gente tem uma situação dessa. E assim, subsidiar, como digo assim, eu analiso. Assistente técnico E eu analiso a classificação. Se o meu entendimento tiver que a classificação da receita está certa, não é a minha opinião. Então a gente. Mas em tese você está fazendo um contraponto para que o cara entender se ele tem o direito de se contrapor àquela. Se defender. Como também tem empresa, a gente teve uma situação bem interessante, que assim, tinha uma empresa do segmento de autoclave, teve uma empresa que estava em transição. Ela comprou, essa multinacional americana comprou uma empresa nacional brasileira. O que acabou acontecendo? Ganhou, caiu de paraquedas numa auto de fração de 7,5 milhões. Ela tinha quatro pareceres classificatórios. 2 em uma determinada classificação, outros 2 em outra classificação. E o principal, nenhum deles tinha fundamentação. Meu Deus.
Aí a empresa ficou totalmente vendida. Porque assim, sem uma fundamentação de uma classificação de mercadoria, você não pode nem justificar para o fiscal ou para a própria Receita o seu entendimento. Sim. E para completar, o próprio segmento, a associação dessas empresas, do segmento que eles estavam, eles tinham indicado uma classificação que não era correta. Nossa. Que não era correta. Então isso é muito complicado. Quando você pensa nisso, você tem que pontuar, você tem que ter a documentação, você tem que estar tudo isso alinhado. E aí, o que aconteceu com essa empresa? Nós fizemos o trabalho, aí a empresa falou assim, bom, nós concordamos com você, nós vamos pagar o auto de infração. Porque no nosso entendimento é melhor pagar o auto de infração do que ficar numa discussão. Sim. Então a gente tem situações que vai determinar se a classificação está correta ou não. Tem situações que a gente determina, fala, não, essa classificação, nosso entendimento é que seja até uma terceira, ou às vezes nem sempre a classificação da Receita. A gente tem laudos para avaliação de máquina usada, para determinação do valor de mercado. Então quando você tem normalmente linhas de produção no exterior, acho que questão de uns 3 meses atrás eu fui para Ohio. E aí, eu não consigo assim, eu falo do que a Raia faz, mas eu não consigo, vem as histórias. É lógico, mas tem que ter história. Mas, pô, pelo amor de Deus, se você só respondesse isso, acabou o podcast, pô. Eu fiz a vistoria no exterior de uma linha que vinha para uma determinada empresa do interior de São Paulo. E aí, depois de um tempo, a pessoa falou assim, Raia, nossos engenheiros não conseguem acompanhar a embalagem, e a gente quer ter certeza se o que está saindo de lá está correto. Falei, legal. Quando viaja? Quarta-feira. Foi uma correria. Viajei. Isso era o quê? Segunda, por exemplo? Era segunda. Porra, segunda. Desculpa, corta aí. Era segunda, na terça conversamos, na quarta eu tomei um avião. Caralho. Aí na quinta eu cheguei, era quase 3 horas da tarde, não dava para fazer a vistoria, na sexta eu fui para a empresa. Aí eu olhei tudo aquilo, falei, gente, tá tudo fechado. Feriado. Não, desculpa, fechado as embalagens. Tá. Eu já estava dentro da empresa. Sabia. Como que eu vou vistoriar algo que está fechado? Aí eu falei para a empresa, olha, eu vou vistoriar como na Receita, tá? Não, Raia, o objetivo é esse. Falei para a equipe que estava, falei, gente, abre tudo. E aí a gente às vezes pensa que a mão de obra nossa não é tão boa. Aí os americanos, naquela lentidão para abrir. Olha isso. Tentando falar, ver se esse cara desiste. Numa lentidão. Eu falei, gente, eu não aguento isso aqui não, desculpa. Não, vamos. Aí não abriu, já abriu mais ou menos, saí cortando tudo. Tem aquele foil, né? Saí cortando, aí eles ficaram pé da vida, porque eu não podia cortar do jeito que eu queria, tinha que cortar retinho. Eu falei, vocês não me avisaram? Quando, em determinado momento, numa caixa, e não fui eu nem que vi, foi porque essa fábrica estava sendo fechada. Quando eu olhei, o engenheiro da empresa falou, Raia, é uma escada ali? Falei, escada? Falei, parece que é. Simplesmente eles tinham colocado ovado não, porque não estava no container ainda, mas tinha colocado dentro de umas embalagens uma escada de 4 degraus de madeira usada. Ou se esqueceram, fecharam e esqueceram. Fecharam e colocaram lá dentro. Aí a menina falou assim, Raia, se essa escada vem, tem problema de fumigação, tem isso. Se isso chega no Brasil... Chega no Brasil, é um absurdo. Nossa. Agora eu pergunto... Vai reexportar a máquina. Como que você vai ficar numa situação dessa? Como que você vai ter... Rapaz, você está trazendo uma linha. Lógico. Aí vai parar todo o procedimento para você fazer fumigação numa escada. Qual o valor dessa linha? Nossa. Você lembra o valor? $650 mil. Olha isso. Nossa. Então, assim... você poderia fazer isso com um despachante? Claro, você tem todo o recurso, você tem todas as FaceTime, você tem WhatsApp, você tem tudo para poder checar. Então, esse é um dos trabalhos que nós fizemos. A gente fez o laudo técnico, fez o acompanhamento da embalagem. Até foi bem interessante, porque eu também vi colocando no caminhão e tudo, então foi fantástico. O que mais? Ex-tarifário. A gente trabalha com ex-tarifário. Pleito de ex-tarifário. E também... A gente já teve situações, por exemplo, como desse despachante que solicitou, é verificar se o equipamento da empresa pode ser utilizado em determinado ex-tarifário. A gente já teve situações do representante da máquina. Claro que, assim, eu não estou falando que são todos, mas o que eu passei. O representante da máquina falou para o proprietário, founder da empresa, olha, usa esse ex-tarifário. E eu já tinha feito um ex-tarifário para ele. Aí ele falou, Raia,
não sei não, dá para você analisar. Aí eu analisei e falei, Esquece. Não condiz. não é isso. Ah, mas ele falou que é. Eu falei, tudo bem, ele falou que é, ok, mas eu acho que você não me pagou para... Eu tô te falando o meu entendimento. Ele falou, tá bom, tira o ex-tarifário. A gente tirou um ex-tarifário, foi no meio da Covid, pra você ter uma ideia. Nossa. Demorou um pouco, mas a mercadoria dele tinha... A máquina em si estava bem envolvida com os dispositivos que precisava para melhorar a Covid, tudo isso daí, vamos dizer assim, os itens, né? Era pra Covid? Urgentes. Estava relacionado ao segmento. Caraca. Porque quando aconteceu isso, o pleito de ex-tarifário foi em janeiro. E já estava tudo movimentando com relação à Covid. Já estava tendo assim... E aí deu uma travada, porque começou a ter... Travou o que tinha e o governo começou a se movimentar para poder fazer aquelas reduções tarifárias, oxímetro, e o pleito ficou lá. Putz. Aí eu falei pro founder, eu falei assim, olha, a única forma que eu vejo é se sua máquina tiver alguma coisa relacionada com a Covid. Sim, que automaticamente porque você vai entrar. Senão nós vamos... Ele falou, não, Rai, mas tá. Eu estou trabalhando por causa disso, eu tenho embalagem disso. Eu falei, então, eu quero que você ateste, informe, e aí ele tinha toda a documentação, ele teve que ter porque tinha aquela questão que tinha que parar, mas ele estava relacionado ao segmento, e aí o X foi publicado. Que legal. E você tem caso de contestação? Jackson, um caso legal aí? O pessoal contesta aqui, você deu entrada no X e aí a indústria nacional contestou? Eu acho que um dos grandes problemas, então, no passado, a legislação permitia da seguinte forma, quando uma indústria nacional fazia a contestação, tinha uma situação que você podia fazer uma contratação de laudo técnico para verificar se aquele equipamento realmente era similar ou não. Similar. Eu tive um caso de uma contestação de um equipamento de eletrônica, que o que aconteceu? A gente estava trazendo um equipamento com várias placas, e aí a empresa do Brasil, tiveram várias reuniões, a empresa tinha um entendimento, porque ela fazia uma determinada placa que ela fabricava. Eu falei, não, nós estamos falando do equipamento. Aí ela falou, olha, desculpa, mas nosso entendimento é esse. Ô, louco. E não foi nem para frente. Então hoje tem um limbo. Porque assim, as pessoas, o que ele falou? Se eu tivesse informação, pode ser que outras pessoas venham importar o equipamento sem ter o benefício do ex-tarifário. Aproveitar. Mas tem uma defesa, certo? Por exemplo, porque a indústria nacional contesta, e aí você, como pleiteante, tem como se defender e discutir aquilo ali, né? Sim, mas hoje, como que é feito isso? É em sede do pleiteante com a empresa nacional. Ponto. Não existe, pelo menos até então, regulador. Não existe um regulador. No passado existiam reuniões do próprio governo, hoje não existe mais. E aí não chegou a um acordo? Não chegou num acordo. O que aconteceu? Eles sugeriram um texto e nós ajustamos, mas esse texto não atendia o que a gente precisava. E aí, finalmente, chegou e falou, bom, não tem... Não tem acordo. Não tem um acordo no sentido do texto. Concordância com relação ao texto. Então ia ter que ter algumas mudanças para novamente entrar com um texto. Quanto tempo isso ia durar? Olha, esse processo, que foram 3 reuniões e tudo, demorou 6 meses. Depois dependendo como for, muda a tecnologia. No final, perdeu a máquina, paga imposto e o custo do Brasil lá em cima. Eu tive uma situação do ex-tarifário para automobilística, que a gente teve na época, eles iam fazer um trial run, que é eles começam a colocar toda a linha de produção do veículo para ver como está funcionando. E a gente tinha uma situação bem parecida com essa, que talvez pudesse ser que tenha uma indústria nacional que ia se manifestar. E a empresa, para mim foi uma novidade, a empresa falou assim, não, se não tiver o X tudo bem, vamos pagar cheio. E era assim, a máquina acho que era 5, 6 milhões, alguma coisa assim. Nossa. Eu falei, caramba, 6 milhões. Na época era 14%, né? 14%. 6 milhões, 14%, já fui calculando. Aí ele falou, não, a gente vai ter um prejuízo muito maior aqui no trabalho. Se não vir. Agora entendi como a indústria automobilística trabalha. Porque o que acontece? Ela faz a harmonização de todo o processo entre isso. Parque produtivo, insumo, lançamento mundial.
Aí fala, pô, se eu tiver que fazer esperar o benefício, vai sair mais O caro. negócio perde. E outra coisa também, porque tem situações que você faz o pleito do ex-tarifário e às vezes a empresa fala assim, não, eu quero que você faça um pleito de ex-tarifário travando mais ou menos com a característica da minha máquina. Para que um outro não importe... Concorrente não use. Um concorrente não use. Quando você, no caso específico dessa indústria automobilística, eu não estou preocupado, eu quero que você faça o texto mais simples possível, que o fiscal entenda que a gente comprova as características, porque se você fizer um texto rebuscado de ex-tarifário, você vai ter problema no desembaraço. Sim, quanto mais você tá detalhando... E aí você não sabe também o perito que vai olhar, porque, né, assim como em qualquer profissão, também tem perito que, por favor, né? Vai que você usa lá uma repimboca da parafuseta lá e fala, peraí, não aí, vai, né? Eu sempre digo, começou a ter discussão no texto, tem que mudar o texto, tem algum problema. Se um leigo não consegue ler, tem algum problema. Sim. Tem algum problema. Porque o diálogo tem que ser fácil, né? Sim. Porque o técnico é você, né? Ou é quem tá trazendo a máquina, mas o auditor, ele... Peraí, tá correto? Tá na linha? Né? E tem que ler fácil. Deixa eu ver se a gente não perdeu aqui o caminho das pedras. Sobre a NCM, Raia, o que você acha Você tá encucado com o negócio da NCM. Cara, porque eu acho que assim, no comércio exterior, tudo começa com NCM. Né? Muita gente me aborda que quer fazer sua primeira importação. E aí ele fala, qual que é o mínimo para importar? Se é R$1.000, se é R$30 mil, se é R$500 mil. E tudo, né, que eu falo para ele acha o produto. E aí depois que achou o produto, tem que saber NCM. Porque se souber a NCM, você vai saber. Precisa de Anvisa, precisa de Anatel, precisa de Inmetro. Impostos. Quais são os impostos. E aí você vai dar sequência. Né? Então, como você vê no Brasil o conhecimento sobre a NCM e a importância de treinamento disso? Você que está na área aí há pouco tempo. Eu vou contar uma história que eu sempre tenho falado nos treinamentos de classificação de mercadoria. E esse foi um treinamento que eu fiz para uma empresa multinacional de um determinado segmento. Claro que o pessoal fiscal, esse era o departamento fiscal, o pessoal fiscal estava muito preocupado em entender a classificação. Então, como é de praxe, fui fazer o treinamento. Eles estavam, essa divisão da empresa estava muito voltado para o IPI, porque não era um item importado, só para a gente deixar que a gente usa a mesma tabela para IPI e II. E aí eu falei assim, gente, estou com uma dúvida. Como é que vocês classificam? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Falou, a gente faz o seguinte, a gente pega aquela tabela da TIP, dá uma olhada lá, vê onde a gente vê o texto da mercadoria, o que está, e classifica. Eu falei, tá, mas vocês sabiam que tem regras de classificação? Tem regras? Regras. Não tinha, o pessoal de tax, vamos dizer assim, não tinha informação nenhuma que para classificar uma mercadoria precisaria o quê? Que deveria se utilizar o quê? Das regras de classificação do sistema harmonizado. Se isso acontece com o pessoal do Comex, Comex sabe disso. Agora você vê a gap que tem entre um departamento de tax, o departamento fiscal, e o pessoal de comércio exterior. Em tese até sobrepondo o pessoal de comércio exterior, porque chega lá o cara do departamento fiscal de uma multinacional e fala, não, tem que ser assim. Pô, o pessoal do Comex, como é que fala pro cara lá que ele está errado? E o fiscal, ele é mais interessado, na minha opinião, da NCM do que o Comex. Porque o Comex vai ter ali uma consequência de ter uma multa de 1% ou não. Agora, o pessoal de tax vai determinar para a empresa compra, venda, DIFAL, tudo, ST ou não, para o Brasil inteiro. Não é só ADI. O pessoal de tax é compra e venda. E o grande detalhe, pelo menos algumas empresas, e depois eu tive um treinamento de classificação de mercadoria para uma empresa de OEA, e aí ele falou assim, a gente tem uma gap aqui. A engenharia, a mesma mercadoria, a engenharia tem uma descrição, a tax tem uma descrição e o Comex tem outra descrição. Tudo para a mesma mercadoria. E aí, na época, o que eles falaram? Qual que você acha que é o departamento? Eu falei assim, eu acho que você tem que elencar um departamento, então, por exemplo, que assuma, e você tem que ter reuniões. Então, assim, chama o pessoal de Comex, chama o pessoal de tax, chama a engenharia,
E você, para os casos mais difíceis, você tem que ter uma reunião. E o que eu percebi em algumas empresas, assim, não posso dizer que são todas, nesse caso foram umas 4 ou 5 do meu universo, talvez, do meu universo, que existe uma gap, que existe um distanciamento muito grande entre a engenharia e essas empresas. Então, o que acontece? Desses departamentos. Desses departamentos, não nessas empresas. Perfeito, nesses departamentos. A gente está falando de uma empresa só, mas o departamento de engenharia, o departamento de fiscal, o diálogo interno. Por quê? Normalmente, o pessoal de Tex ou de Comex solicita a informação do engenheiro. E o engenheiro está pensando o quê? Na produção, está pensando no dia a dia dele. E, às vezes, muitas das situações, ele não foi destacado para aquilo. Sim. Então, ele responde ali, ó. E aí, o pessoal do Tex fica vendido. Essa empresa teve essa situação. Eles falavam, a gente pergunta ao engenheiro, o engenheiro não dá informação. Só para você ter uma ideia, num dos treinamentos que nós fizemos, eu falei assim, olha, eu tenho um treinamento básico e eu tenho um treinamento que é mais específico para a sua área. E você me fala quais produtos você quer que eu classifique, eu classifico e eu vou te ensinar como eu cheguei na classificação. Eu demorei mais tempo, se eu soubesse disso, é aprendizado. Eu demorei mais tempo para poder classificar as mercadorias, porque não vinha informação, do que necessariamente no treinamento. Explicando. Eu tive dificuldade de lidar com os engenheiros. Eles me mandaram um catálogo da França que dizia uma coisa, um catálogo americano que dizia outra para a mesma mercadoria. Tô louco. Então, como que você vai trabalhar assim? E outra coisa que eu brinquei, eu falei para eles, olha, eu acho que é um ponto, você tem que falar com as gerências, você tem que explicar o que está acontecendo, tem que destacar alguém, e assim, até hoje, nesses 26 anos, eu nunca vi um auto de infração direcionado só para o Tex. Auto de infração para sua empresa, departamento Tex. O auto de infração, quando vem, é para a empresa. Sim. Então, tem que ter consciência. E eu tive um outro caso também, bem interessante, que uma amiga minha estava perguntando, falou, Rai, a gente tem uma dificuldade de falar com o pessoal da engenharia e tudo e tal, na fábrica de motores. E ela falou assim, eu fui perguntar para o engenheiro, olha, eu estou com um parafuso aqui assim, da onde que é esse parafuso? Aí o engenheiro falou, o que você acha? O que a gente faz? Motor. Você acha que esse parafuso é onde? Eu falei, minha amiga, você devia ter perguntado. Então, e na caixa tem parafuso também? Você usa o mesmo parafuso? Sim. Então, isso é algo que tem que pegar e tem que ser quebrado. É chamadas ilhas internas, né? Que o pessoal pensa que só ali ele convive só naquele mundo. Vive na bolha dele. Né? Na bolha dele. E esse papel, muitas vezes, você é acionado para fazer essa mediação entre departamentos internos ou já não? Tive situações da seguinte forma. O Tex tem uma opinião e aí eu fazia a interface dos dois. E agora, melhor ainda, com o advogado, né? Porque o que acontece? Antes você tinha um advogado que tinha um posicionamento. Sim. E normalmente batem muito forte. Sim. E aí você tinha uma situação do engenheiro que quando a pessoa do Tex falava, aí eu fiz isso. Nesse caso eu tive essa situação. Porque você com esse olhar até com a visão internacional, você consegue tentar buscar uma linha de tradução interna. Né? De tradução interna. De negociação. E a necessidade, que acho que o grande ponto é assim, qual a necessidade do engenheiro responder corretamente? Qual a necessidade? Porque assim, eu não acho que é uma questão que ele não lide ou que ele não queira explicar. Mas é uma questão que ele entenda o quanto aquilo é importante e pode impactar na atividade dele. Esse é o grande detalhe. Tem empresas que a gente vê em importações que um erro de classificação acabou com o lucro da empresa. Justamente. Não, não é só acabou com o lucro, tem prejuízo. Tem prejuízo. Ou até inviabilização, nesse caso, de uma máquina que o cara acha que vai importar para ter algum tipo de melhoria no processo. Melhoria, lucro. Perdendo mais do que... Engatado a esta situação, eu queria te perguntar, você que está nessa segmentação de máquina, porque eu fico, assim, quando eu vejo outros produtos passando pelo terminal, e a gente aqui como é que chama? A gente é plateia, né? A gente é telespectador. Né? Eu falo assim, eu sou um grande telespectador aqui, porque eu vejo como o mercado está se movimentando, seja na importação, seja na exportação. Eu vibro quando eu vejo maquinário entrando no país.
Por quê? Porque isso mostra que a gente está buscando fazer valor agregado. Tecnologia. Só que, logicamente, eu estou conscrito aqui à minha jurisdição, que é a AGESBEC. Fazendo meu merchan aqui. E aí, você que está num raio muito maior, você consegue ter uma visibilidade muito maior, como é que você está vendo a questão desse processo de reindustrialização, que é uma das propostas do governo federal, e se isso já está começando a refletir, porque nós tivemos uma crise muito forte com a pandemia, né? Ou seja, a gente teve uma crise de negociações internacionais, o mundo parou, né? E aí, agora a gente está falando de máquina, então a gente começa a ver algumas máquinas se movimentando, né? Chegando para esse processo, e dá para ter esperança que a gente está num processo de reindustrialização. O que eu ouvi falar, não posso dizer que é certeza, mas assim, a gente normalmente ouve que a empresa, as empresas na época que teve pandemia, tudo isso daí, elas vão diminuindo as suas capacidades produtivas e quando faz a retomada, ela tenta aumentar com o que ela tem. Então ela não chega em algumas situações que ela faz aquisição de máquinas novas, quando você percebe que realmente ela precisa de uma produção maior, tudo isso daí. Eu acredito no Brasil, eu acredito com todas as situações que a gente... Independente do governo que tem, eu acredito que a gente tem isso daí, que a gente tem condições, inclusive você vê pelos benefícios de ex-tarifário, tudo isso daí. A gente está numa situação melhor que até outros países, se você for pensar na questão de América do Sul. Agora, em alguns casos, eu já visitei fábricas que é estranho, né? Alguns anos atrás, um determinado produto, meu Deus, que interessante, que lindo e maravilhoso. Quando eu fui para a fábrica, eu sou de 68. A máquina que produzia era de 68. Nossa. Por questões que a gente sabe que na época que teve o boom de industrialização do Brasil, vieram muitos maquinários usados para o Brasil e o pessoal está usando. Eu acredito que tem essa tendência, mas eu não sei te precisar ou quando vai dar esse boom ou quando isso vai acontecer. Mas você está vendo isso acontecer na fase atual que nós estamos hoje aqui, né? Novembro... Já podemos dizer que nós estamos em novembro de 2023. O que acontece? Que assim, no passado, eu vou te falar assim, atuando pela alfândega no desembaraço aduaneiro. No passado, a gente tinha uma situação, que eu acho que isso também é importante, vou até voltar. Então assim, Raia, como era o passado e como era agora? No passado eu tinha uma referência melhor. Hoje nem tanto. Entendi. Por quê? Agora vamos entrar na inteligência artificial e vamos falar um pouco do comércio na inteligência artificial. No passado, o auditor fiscal não tinha tanto recurso, vamos dizer assim. Então, era muito feeling. Sim. E se vocês tiverem oportunidade, tá no YouTube, ou depois vocês me mandam lá pela minha rede e tudo, mas está no YouTube uma gravação do Sindasp, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, falando, o auditor, o chefe da inteligência artificial Jambeiro, falando toda a evolução da inteligência artificial. E ele falou assim, isso me marcou muito, ele falava, bom, o fiscal entrava numa bancada, ele demorava um tempo para poder aprender. Para ele poder, porque antigamente eu acho que era muito feeling, né? Isso aqui pode estar errado, isso aqui e tal. E hoje a gente tem inteligência artificial. Então, com isso, o que acontece? Tem muitas máquinas, e a gente percebe isso, que o índice, se não me engano, estava, no último TRS, acho que 98% de liberação. Então, tem muitas máquinas que estão sendo liberadas no verde. No verde. Então, mesmo assim, com X. Então, Raia, o que eu tinha de laudo técnico da alfândega... Que girava? Nesse sentido que girava, que era uma das coisas que tá vendo menos, entendi. Tá vendo muito menos. Você tinha muito mais presença de mercado e acompanhava... E acompanhado o que está acontecendo. Hoje não. Só que, por outro lado, eu não posso deixar de pensar no ex-tarifário, que a gente está caminhando para a seguinte situação, que eu não acho errado. Existe a liberação. Só que, como todo mundo brinca, liberou a DEIS, tem 5 anos para revisão. 5 anos. E aí a Receita o que está fazendo? O papel dela é da revisão. Teve situações de máquina de 600 mil dólares, 6 meses liberada, a Receita falou, você tem laudo? Olha. Você tem descrição dessa mercadoria? Foi feito algum laudo no desembaraço? O que a Receita estava checando? Se o ex-tarifário que foi desembaraçado da máquina estava condizente. Então, assim, não é um fato, e isso é um outro ponto, não é um fato que você teve uma situação de desembaraço de uma mercadoria no verde, ok, lindo e maravilhoso. Que isso te dá perpetuidade. Não. Tem 5 anos. Até a importância disso, se você... É o lastreamento de informações. Se você checa através de um laudo e você fala assim, olha, tá errado, faz a denúncia espontânea e corrige.
do que você Deixar isso isso daí. E aí, com as ferramentas, agora voltando para a inteligência artificial, claro que hoje todo mundo fala inteligência artificial, mas já era machine learning. Então, o que acontece? Hoje, tem todo um sistema que checa e ele indica a probabilidade que você tenha um problema, com linguagem natural. Então, assim, são coisas que hoje estão... Os laudos que eu fiz dos últimos tempos, a maior parte tinha algum problema. Olha. A maior parte tinha algum problema. E às vezes, Raia, explicando aqui também, se o laudo, se o X tinha problema, não quer dizer que a mercadoria tem similar nacional, ou que... Não, na verdade, quem fez o X, a forma como fez o X, fez errado. Sim. Porque se tivesse uma Raia Consult fazendo o X de forma correta, o X tá certo. Sim. Então assim, porque qual que é o conceito do benefício do governo? Se não tem similar nacional, você não paga imposto. Né? E talvez seja até uma provocação para, sei lá, diminuir a penalidade disso. Porque, cara, você tem um X tarifário em que ele não tem similar nacional. É óbvio que, por exemplo, se você pega uma máquina que ela tem até 500, depois você fala, não, na verdade ela é acima de 500. Um erro ali, talvez alguém escreveu errado, ou na hora de formular, formulou muito especificado e quando foi ver a máquina nem era daquela característica, você perdeu o X, vai ter que pagar 11,2 de imposto, vai ter que pagar um valor alto de imposto, vai ter que pagar a multa da diferença de imposto, vai ter que pagar 1% e, na verdade, nem tem similar nacional. Não tem similar nacional. Né? Então, talvez é uma discussão nisso. Né? Porque é um detalhe ali, né? O que se discute muito, e é uma brincadeira que se fala, né? Quando eu comecei a atuar, a gente sempre ouvia falar: o X é que nem sapatinho de Cinderela. Ele se encaixa perfeitamente. E a análise que o fiscal faz é pelo artigo 111 do Código do CTN, né? Código Tributário Nacional, que é análise literal. Então, o que uma vez o fiscal até brincou. Um outro caso, importantíssimo. Esse eu fiquei até chateado, assim, porque eu entendi o que a empresa fez. A empresa fez um bid internacional para ver onde ia ser feito, onde ia ser construído e importado uma linha de produção. Naquela época, o que a empresa decidiu? Eu tenho uma equipe técnica, por que eu vou gastar com um consultor? Eu faço o ex-tarifário. Aí ele fez o ex-tarifário. Quando ele fez o ex-tarifário, isso foi para Brasília, / Receita. Quando eles analisaram, eles falaram assim, olha, no seu ex, você tem isto, isto e isto. Pelo que eu estou vendo, é a mesma descrição. Você não tem que colocar separado, você tem que colocar 3 disso. Aí, o gerente industrial falou, a Receita está falando isso para mim. E eu? Contra a Receita? Não. 3. Acabou. Quando chegou o equipamento, a linha, eu fui vistoriar o equipamento, aí eu olhei, aí eu até brinco, né? Que uma máquina, a descrição era a mesma, mas uma virava cambalhota, a outra voava, a outra andava 200 por hora. Eu olhei e falei assim, mas vem cá, mas não é, porque são distintas. Foi a Receita que falou. Mas foi a Receita que falou. Eu falei, mas meu amigo, eu entendo. E aí é um equívoco. Porque assim, primeiro ponto, o ex-tarifário, quem pleiteou foi a empresa. Mas o ex estava errado, a descrição do ex-tarifário. Mas foi a Receita que deu um posicionamento. Juridicamente, pode ser que ele possa até ter uma discussão e a gente não sabe o que o juiz vai decidir. Mas estava errado. Na prática. E aí, o que aconteceu? Ele teve uma multa, e eu lembro do valor, 1,5 milhões. Meu Deus. 1,5 milhões. E por que ele trouxe? Ele trouxe justamente essa fábrica para o Brasil, porque ia montar determinado produto e exportar. Aí, ó. Putz, agora vamos explicar para o nosso público aqui que para exportação tem os benefícios, né? Ou seja, o que doeu agora aí é por causa da exportação. A gente está gerando valor agregado nacional com viés de venda desse produto acabado. Sim. Que é uma das coisas que a gente não faz nesse país, né? Faz bem pouco. Então, assim, numa situação dessa, você tem que checar tudo. Você tem que checar tudo para você. E com especialistas, cara, assim, quando eu vou fazer algo, eu sempre procuro um especialista, né? Porque não tá no meu dia a dia.
Então é muito melhor você pegar, mas você acha que está economizando fazendo sozinho? Não, às vezes fica muito mais caro. Você começa a falar isso, eu lembro, eu fiz um ex-tarifário para uma empresa, o projeto total era 36 milhões de euros. Olha isso. Era um equipamento enorme. E eu vistoriei, na época a empresa falou assim, eu quero que você vistorie a ova do container. E eu vistoriei a ova do container. E eu estava trabalhando na parte de descrição técnica. Quem efetivamente era a interface com o governo para fazer toda a parte de descrição era uma outra empresa, vamos dizer assim. E aí eu lembro até hoje, porque assim, faz alguns anos, e eu adoro tecnologia, né? Adoro. Até recentemente saiu o filme do BlackBerry, eu tô louco para assistir. E eu lembro que na época os diretores da empresa, tudo de BlackBerry, e eu com meu celularzinho ali, e tinha o BlackBerry, tinha Viva Voz, tinha isso, aquilo. Por quê? Chegou um dado momento, não, eles assim, estavam anos-luz. Aí chegou um dado momento, a gente teve uma reunião, eu estava em Graz, na cidade do Arnold Schwarzenegger, na Áustria. Aí a gente no hotel falou, a gente está com um caso aqui que a gente precisa definir. Aí esse consultor, ele colocou, para mim aquilo foi, colocou o BlackBerry no Viva Voz. Falei, meu Deus, nunca. Aí o consultor falou assim, olha, eu estou entendendo que o que vocês estão fazendo para mim não está correto, porque eu tinha dado uma sugestão. Por quê? Esse consultor não tinha experiência de alfândega. Era prática. Eu falei assim, olha, eu não tenho esse entendimento. E o engenheiro da empresa também não tinha. Eu falei assim, eu não tenho esse entendimento, eu acho que se você seguir esse caminho da forma que está a descrição, vai dar problema. Não, mas tem que ser. Eu falei assim, olha, aí eu achei a palavra mágica. Eu falei assim, você está confiante com isso que você está falando? Eu tenho certeza. Você acha que o texto tem que ser o que você está falando? Eu tenho. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos manter o seu texto? Para mim eu não tenho nenhuma oposição, porque você está confiante. Eu só vou pedir para você mandar um e-mail para a equipe aqui de todo mundo, que quando vier a multa da alfândega, a sua empresa vai ser responsável. Pronto. Não tem nenhum problema. Minha filha hoje tem 12 anos, deve ter uns 15 anos que eu estou esperando esse e-mail. Não chegou até agora. O e-mail não vai chegar. Então isso é o detalhe. Isso é o detalhe. É você saber o que está acontecendo na prática, saber a descrição do X, fazer o link com tudo isso. E por que, mas por que você só está falando de X tarifário? Porque eu acho que o X tarifário é o calcanhar de Aquiles, classificação muito. Mas dependendo, você está envolvendo muito valor. Muito valor. Falando de tendência, de comércio exterior, de futuro, também você foi para a OMA. Explica pra gente o que é OMA, como você chegou lá, experiências, inovação, tendências. A OMA, quando eu entrei na alfândega, sempre se ouvia falar OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas. Né? Tem até algumas pessoas falando... É a FIFA. É a FIFA. É a FIFA. Legal, pronto, é a FIFA. Que é das aduanas. Tem o campeonato brasileiro, tem o campeonato... O calcio italiano, mas tem a FIFA lá. Desde 2006 eu frequento continuamente. Que então, legal. assim, eu fiz vários treinamentos de classificação de mercadoria no Brasil. Depois eu fui conhecer um pouco mais a OMA. E tenho contato com os meus professores até hoje. Esse ano, acho que foi em maio, eu tive em 2019, que é o que eles chamam de Knowledge, que é um treinamento que foi, acho que 4 ou 5 dias, que eles falam vários tópicos. O Knowledge, hoje, foi voltado para 3 pontos específicos. Classificação de mercadoria, valoração, certificado de origem. Que é isso, desculpa a gíria, que é isso que vai pegar. Olha. Essa é uma das tendências. Então repete aí. De novo. Classificação de mercadoria, certificado de origem, valoração. Certificado de origem eu até nem estava entendendo muito, tá? Que também não dá para você entender de tudo, né? Aí depois, um dia chegou um laudo da empresa e eu entendi fácil. Uma determinada empresa aqui fabricou a mercadoria na Argentina. Quando fabricou a mercadoria na Argentina, você tem que preencher o certificado de origem. E o certificado de origem tem alguns pré-requisitos para você preencher e algumas letrinhas. Então, se o insumo é 100%, vamos supor, da Argentina, você preenche. Se 80% do insumo é da Argentina e 20% é importado. Nesse caso específico, pelo que se chegou na conclusão, a empresa nem chegou a fechar comigo por questões de mercado, vamos dizer assim. O que aconteceu? Ela produziu o certificado de origem dizendo que 100% do insumo era da Argentina. Só que não era isso. Nossa. Era um percentual. E aí o que aconteceu? Isso bateu aqui no Brasil. Aí o Brasil começou com situações de chamatido, verifica a produção, como que é a produção. Então, assim, certificado de origem.
Outro ponto, valoração. Valoração é algo que a gente sabe, tem todos os conceitos, que isso é uma outra situação que também você tem para determinar se o valor está correto ou não está correto. Saiu recentemente, não sei se quando a gente fala recentemente, a gente perde um pouco a noção de tempo, porque muda diariamente as publicações. Mas tem uma legislação nova, e uma das legislações é assim: o perito da alfândega pode determinar o valor da mercadoria. No passado, como era? Determinava o valor de mercadoria usada. Você trouxe uma máquina usada. Lembra que eu falei que mudou pelo DSEX? O auditor fiscal tem uma dúvida. Ele chama um perito credenciado e fala: qual o valor de mercado dessa mercadoria? Agora, já tem legislação dizendo que se a receita não chegar num determinado valor de mercado, o perito vai determinar. Eu tive um recente que o fiscal perguntou, e os quesitos iam por esse raciocínio, e depois ele perguntou pro fiscal se fazia sentido, se aquele, né, se aquele produto de fato tinha aquela valoração. Aí ele mandou e-mail pro exportador, né? Enfim, fez todos os trâmites dele lá e viu que de fato o valor estava correto. Mas foi uma segurança, eu achei, não tinha antes, né? É uma segurança para o importador que faz corretamente, né? Sim. E é um risco para quem não faz. E o que faz corretamente, ele tem que ter todas as informações para poder provar. Isso. Troca de mensagens. Sim. Tudo isso daí. E aí é uma situação que ele já não começa a apresentar. Eu tive um caso recentemente, falei: tá, você tem alguma informação? Não tenho. Não, foi um desconto, foi isso, foi aquilo. Falei: meu amigo, desculpa, né? Você quer que eu ponha... E a evidência tá onde? Você quer que eu, como perito advogado, eu coloque lá: olha, então, parece que você foi numa feira e nessa feira você teve um desconto. Então, assim, nem sei o que aconteceu. E agora, quando você fala em OMA, o que é bem interessante, quando falou do certificado de origem, a tendência do certificado de origem é ser digital. E foi um termo legal que eles falaram. Não digitalizado, mas digital. Por quê? A gente tem um certificado digitalizado. Isso. No futuro, a própria empresa vai emitir o certificado de origem. Uau. E ela vai ser responsável por isso. Porque eles já estão chegando num denominador que você tem uma evolução, que a empresa vai ser responsável. Eu acho que é bem parecido com o OEA, né? Você é responsável por aquele ato que você pratica, você vai ser responsável por esse ato. E um outro ponto que eu achei bem interessante na OMA é um hub. Eles querem que todas as aduanas compartilhem informação de tudo. Só que, claro, isso vai ter que ter acordos, vai ter uma série de coisas. E esse hub vai ficar centralizado pela Organização Mundial das Aduanas. É um projeto. E com isso, que eles comentam que também uma parte dessas informações seria disponibilizada para o setor público. Mas isso deve demorar para acontecer. Automação de classificação de mercadoria, que é um ponto importante. O que a pessoa falou lá, a presidente da parte de tarifa? Que eu também acredito isso. Eu acho que a automação não vai ser tão fácil, mesmo usando inteligência artificial. Eu acho que não vai ser tão fácil quando você fala em determinar todos os códigos tarifários. Em função da própria classificação, que você tem regras, você tem exceções, você tem uma série de itens. O que já existe, que já está melhorando, por exemplo, se você pegar o Classif está ficando cada vez melhor. Está muito bom mesmo. Né? Você entra com uma determinada informação e ele te indica os capítulos, né? Ali mais ou menos, onde você pode ter uma determinada utilização. Eu participei de um evento da BEAD, Associação Brasileira de Estudos de Direito Aduaneiro, lá do Fernando Pierre. É interessantíssimo porque eles tiveram... Eu estava na OMA, inclusive, e aí o Fernando falou: será que você não consegue falar com tal pessoa? Porque a gente vai ter o evento, mesmo que a gente consiga fazer uma transmissão digital, mas a pessoa que ele queria falar já tinha um compromisso. Eles, inclusive, há um tempo atrás, foram homenageados pela OMA. E aí, eu falei: caramba, o que eu vou falar? Eu falei assim, e foi isso, né? Classificação, machine learning, IA. Eu falei: o que eu vou falar de... E aí foi interessante, porque eu falei assim: já sei, vou fazer um teste. Eu peguei um determinado produto de uma empresa, para não se alongar. E aí eu fiz uma análise desse produto, que já tem um site da própria Organização Mundial das Aduanas para você testar a inteligência artificial, que eu coloquei o termo lá secador, e tem a do Brasil. E se você comparasse a da aduana, que é um projeto que eles estão usando, ele foi simplesmente numa busca de palavra, que não batia a classificação, para aquele produto específico. O do Brasil foi um pouquinho melhor, ele abriu um leque maior da classificação. Então vai ter uma evolução, isso vai funcionar, eu acredito. Agora, em quanto tempo?
Eu não sei. Você já usou o ChatGPT para isso ou não? Já usei o ChatGPT. O ChatGPT eu fiz alguns testes. Só que quando eu fiz o teste, eu brinquei com ele. E a melhor coisa é quando ele erra, né? Eu acho que eu vou ensinar minha filha, assim, quando ela erra. Eu falo assim, olha, desculpe, eu errei. Mas desculpe pelo equívoco. E aí você joga outra vez. Eu brinquei e eu usei um texto muito básico. Escrevi smartphones. Se você for numa determinada empresa, para não dar o... Lógico. Não falar quais empresas no nome, mas se você for para determinadas empresas que vendem softwares, se você escrevesse lá, você iria encontrar, inclusive, melhor com indicação se tivesse alguma solução de consulta. É isso aí. O que aconteceu? Foi pela uma palavra básica, smartphones. Na época, ele estava até 2021. E aí o que aconteceu? Ele não tinha atualização da TEC 2022. Verdade. Então ele indicava uma classificação mais ou menos ali. Depois eu fiz um teste e ele indicou. Agora, meu amigo, o problema da classificação não é o que está estampado. Está estampado, qualquer um faz. Interpretativo, né? Qualquer um faz. Eu quero quando você pensa nas regras de classificação, é quando você tem a regra 2A, incompleto e inacabado. Incompleto é quando falta a parte, inacabado é quando falta o processo. Desde que apresente as características essenciais, deve ser classificado como completo e como acabado. Quando eu li isso, falei, esse cara é louco, não sei o que ele fala, e aí você entende que é um termo jurídico, como toda norma, tem que ter uma explicação. Então, só para a gente... Incompleto. Importa uma bicicleta sem as rodas, que é o tipo que todo mundo fala. Então, o que você tem? Uma bicicleta. Qual a descrição que você tem que dar? Que é o correto. Bicicleta desprovida de suas rodas. Porque eu brinco, né? O fiscal tem que fazer o cara crachar. Está descrito aqui, bicicleta. Ele olha, não, mas falta a roda. Então, bicicleta desprovida de suas rodas. Tem a característica essencial? Tem. Então, ela é classificada como bicicleta. Tá, isso quando você pega uma mercadoria maior? Ou quando você vai para uma regra 3B, que é os sortidos acondicionados para venda a retalho, que a classificação é dada também pela matéria ou pelo artigo que confere a característica essencial. Duvido que um chat GPT vai fazer isso. Não vai. Duvido que uma inteligência artificial vai fazer isso. E tanto é que se fosse fácil, vou dar um exemplo. Até o pessoal brinca lá da Comissão de Direito Aduaneiro da gestão passada que eu sou o cara do drone. Mas é que eu gosto do drone. Nossa, o evento do drone é muito bom. O drone é muito legal. Então, assim, até a TEC 2017 até 2021, tive uma discussão muito grande da classificação do drone. Como se deu a classificação do drone, que é um sortido acondicionado para venda a retalho, que você tem o drone, você tem o equipamento para você fazer a movimentação, conectar o celular. Como foi? Foi votação. Cada um, chegaram na OMA, cada país membro teve uma interpretação, e eles falaram assim, gente, quem acha que é no 8802? Levanta a mão. Quem acha que é brinquedo? Levanta a mão. Quem acha que é câmera no 8525? A quantidade maior foi aqui, 20 votos, de hoje em diante, sacramentado, drone da TEC 2017, não é a TEC atual, deixa isso bem frisado, é no capítulo 8525. O que a OMA faz? Ela te permite dar umas condições e uma segurança jurídica para você poder caminhar. Para frente. Para você ir para frente. E aí o que acontece? O que aconteceu agora na TEC 2022? Tem uma posição específica para drone. 8806. Até atualizar. Está resolvido. E por que isso? Porque existem discussões. Tem um caso da OMA, que era uma mesa e 2 cadeiras, e antigamente tinha uma reserva, que a reserva é assim, quando o país não concorda, que ficou 6 anos para definir a classificação. Nossa. De mesa e cadeira. Quando a gente tinha uma mesa e cadeira. E o Brasil foi uma das que colocou algumas reservas, não concordava e tudo. Então, assim, nós estamos caminhando para algo melhor, nós estamos caminhando, tem a OMA que se você for ver quando você fala single window, tudo isso daí, são reuniões que acontecem, e eu não sou especialista nisso, mas é o caminho que a gente está tendo. E deixa muito feliz. Quando eu tive em 2019, eu repito sempre essa história, mas assim, em 2019 eu fui o único engenheiro convidado a participar de um evento que teve para falar sobre o sistema harmonizado, a comemoração do sistema harmonizado dos 30 anos. Uau. E foi interessante porque eles enviaram o convite, tudo é pago na OMA, tá? Aí eu comecei a preencher, chegando no final deu incêndio. Falei, gente, não tem que passar o cartão, tem que fazer o depósito. Tô ruim, hein? Eu acho que o meu inglês está péssimo. E realmente era um convite. Que legal. Eles conseguiram reunir praticamente 400 pessoas falando do termo do que... E já tem alguns estudos para mudar o sistema harmonizado. E é interessante porque, assim, quem está do lado de cá tem uma interpretação. Então teve
uma pessoa que era da Câmara Japonesa. Aí ele falou assim, não pode ser, porque a atualização da espinha dorsal, a atualização do sistema harmonizado é de 5 anos. 5 anos. E aí falou, não pode ser 5 anos, tem que ser de ano em ano. Aí o presidente falou, como que eu vou fazer isso de ano em ano? Quantos países envolvidos tem? Quanta mudança tem que ter? Sim. Falou, talvez até 3 anos. Até a faixa de acomodação também, né? Tem que... Pô, e caminhando pro final, pô, queria agradecer mesmo, Raya, relembrar que os pontos discutidos falamos muito de NCM, falamos muito de perito da Receita Federal, ex-tarifário, falamos de quem não tá na prática, precisa de especialistas que estão na prática, você pode achar que vai economizar e vai perder dinheiro. Mas eu queria que você falasse, de novo aí os contatos da Raya Consult, quem quiser contratar a Raya Consult, Raya, como que entra em contato com o pessoal? Tem as redes sociais, no LinkedIn está como Engenheiro Raya, no Insta está como @eng.rayancm e tem um contato direto, que eu vou deixar o meu e-mail mesmo, que é o Raya, RAYA, @rayaconsult, com temudo.com.br. Agora, você está na dúvida? Escreve lá, Raya Consult. A gente vai atualizar a página, mas tem na internet, tem todas as informações, tem os dados da empresa, tem tudo lá. Inclusive, tem uma área bem interessante que é, primeiro, blog com informações. Que legal. Recentemente eu coloquei um artigo falando sobre inteligência artificial. Tem a minha participação dos 30 anos do Sistema Harmonizado com uma carta da própria OMA informando o que deveria ser mudado no Sistema Harmonizado. Isso eu consegui uma autorização especial para divulgar publicamente. Tem muita informação no blog também que pode ajudar. Legal, Raio. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu só queria, pegando aí, porque para mim isso aqui não foi um podcast, não, foi uma aula. Acho que eu nunca fiquei tão quieto num podcast aqui. Mas, assim, voltando, então, a gente dá para entender que a Raya Consult, ela também atua antes, durante e depois, né? Ou seja, pelo que deu para ver, o grau de importância da especialização em comércio exterior não é só no ato de você tomar uma decisão pontual na liberação aduaneira. É todo o planejamento estratégico que você tem para uma boa decisão, quem quer tomar uma boa decisão. Né? É isso, corretamente. E o ideal, sempre o antes, né? O ideal é antes. Prevenir é melhor do que remediar. Porque depois, numa situação que você já tem uma alta inflação, você pode chegar à conclusão, tá errado. A empresa importou errado, o ex que foi... ex é um termo que a gente chama tirado, né? Mas o ex que fez o pleito pode estar errado. Então, por isso que eu digo, você tem que trabalhar antes. Agora o empresário está começando com catálogo de produto, a gente depois pode falar disso numa próxima oportunidade. Não vai dar para ficar em uma só, né? Senão a gente vai ficar... Vai ter que ser mais. Pizza, que beleza. Ou catálogo de produto, que é onde você vai ter muitas informações técnicas e tudo. Então isso vai ser um ponto importantíssimo. Nossa. E aí como que você vai fazer um catálogo de produto se você não tem as informações dos atributos, você não consegue nem registrar daí? Então assim, tem que trabalhar antes. E o que eu quis dizer com o catálogo de produto? Com isso, as empresas começaram, eu tenho que fazer catálogo de produto. Sim, mas para fazer catálogo de produto você tem que classificar sua mercadoria. Então tem uma movimentação muito grande. A hora que der vermelho, então, vai ter que ver as 66 atributos, né, de cada NCM. Que loucura. E voltando só para final, essa pergunta ficou engasgada aqui, eu ia fazer, mas vou quebrar a reta final do nosso podcast. Como é que é a visão, você estava falando da OMA, né? Como é que é a visão dos engenheiros fora do Brasil, né? Assim, ele tem a mesma relevância que você acabou de citar pra gente, ou é uma coisa mais low profile, que assim, um corretor de imóveis também pode fazer, vamos dizer. Como é que é um pouco da cabeça extra território brasileiro? Complementando, né, na linha do engenheiro, como que a aduana lá fora também tem esse mesmo critério ou é mais tranquilo? Quando nós tivemos na OMA em 2019, eu fui em 2 eventos, foi nos 30 anos e depois eu fui para um evento do Knowledge. Eu não lembro dos qual. Eu tive a oportunidade de fazer amizade com muitas pessoas que seriam como os auditores fiscais do Customs lá. E aí teve o pessoal da Irlanda. Pelo que eu entendi, pelo que ele falou, que é a tendência que deve acontecer no Brasil, que se você for ver, já tem toda uma questão de acordo de facilitação, um acordo que já tem com os Estados Unidos e tudo. Isso ainda, o Brasil está se movimentando, né? Como que era o primeiro stop, vamos dizer assim? Era
informar, olha, você está fazendo errado. Você deveria fazer dessa forma. E não tinha multa. Então, isso que acontecia. Quanto aos peritos lá fora, eu não tive muito contato, mas eu tive contato com uma pessoa, a única que eu tive contato, que ela sentou do meu lado, que ela foi perita da alfândega da França. Só que ela era funcionária. Então, Era um servidor. Era servidor. Essa atribuição era um servidor. E o que aconteceu também, a alfândega está com um movimento, não sei como é que está isso, mas química é um grande problema. Então, eles estavam, se eu não me engano, criando alguns determinados laboratórios e também certificando alguns outros laboratórios. Que estava tendo um movimento de questões químicas. E um dado importante agora, falando da evolução, quando se trabalha com a evolução da tarifa externa comum, tem muitas empresas. Então, assim, tem empresas, por exemplo, do segmento eletroeletrônico. Quando eles têm uma dúvida, eles são convidados. Teve uma evolução. Estão trabalhando com isso. E outra coisa muito importante que teve lá, eles chamavam de economia verde. Como que vai se trabalhar com essa economia verde na questão? E assim, estava no voo, e eu curioso, né? Eu vi uma pessoa com uma garrafa de água, que ela abria a garrafa e levantava a tampa. Só que a tampa não saía na mão dela. Falei, que garrafa diferente aqui nesse voo, né? Quando eu cheguei, adoro Coca, eu comprei uma Coca. E aí quando você abria, por uma questão da própria Coca-Cola informando, ela tinha na parte de trás da tampa uma trava, que era para facilitar a reciclagem. Para você não soltar isso em qualquer lugar. Então, estão vendo situações dessa economia limpa, estão vendo várias situações... Isso está virando um negócio absurdo, né? Sim. ESG, questão de materiais. Porque, independente ou não, eles têm que acompanhar a evolução. Sim. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então, esse é um ponto bem interessante do que vai acontecer. Agora, como, por exemplo, Estados Unidos, eu não sei como é. Mas eu sei como o americano tem um entendimento de quando ele participa de uma Organização Mundial das Alfândegas. Em 2019, uma das pessoas que foi marcante para mim, os posicionamentos muito fortes, se posicionou com relação às regras de classificação, tudo isso daí, e eu fiz amizade com esse americano, porque quando ele teve em 2019, acho que era último período, vamos dizer assim, que ele ainda era ele era representante dos Estados Unidos perante a OMA, vamos dizer assim. E deixou o LinkedIn. Achei assim muito legal. Quando eu entrei no LinkedIn dele, agora todo mundo fuça tudo, né? Sim. Eu fui fuçar lá, aí tinha um período que ele fez assim, eu servi o meu país na OMA. Uau. Assim, eu acho que assim, então, né? Eu servi o meu país na OMA. Não é assim, eu estava na OMA. Não, eu servi o meu país na OMA. Assim, para mim, é uma pessoa fantástica. De vez em quando eu falo com ele, muito legal. E tem que entender também que o papel desse perito, né? Ou seja, tem um pouco da política de protecionismo, tem um jogo político econômico por trás. Desculpa o português direto, mas assim... Tem muitas coisas que o Brasil não quer ceder, né? Proteção à indústria nacional, sim, enfim, né? Então, não é só o jogo técnico da perícia da engenharia. Você também tem a influência de um ciclo de disputa econômica entre esses países que estão disputando. Daí a gente fala de uma questão de alíquota, porque o sistema harmonizado, ele só fala como que é a estrutura. Perfeito. Quem define a alíquota é cada país. E o importante é que quando eles dão alguma definição, eles falam assim, olha, esse é o nosso posicionamento, mas cada país regula a sua tarifa. Tem como... Mas eu digo no papel do técnico, né? Ou seja, aqui do perito, né? O papel do perito é ser o elo de enquadramento ou não enquadramento em cima daquilo que o país entende como tarifas e excludente de tarifas. Né? Nesse caso, eu entendi bem. Nesse caso, essa pessoa era um representante dos Estados Unidos, mas não era um perito de engenharia. Ele era como customs. Ok. Como auditor. Ele era um auditor e claro que o que acontece? Tem determinadas situações que realmente entram em discussões homéricas do ponto de classificação. Agora, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, não tem tanta diferença de alíquota. Quando você pega, por exemplo, a Inglaterra, já teve situações também que não tem tanta diferença.
Mas tem um site muito interessante, que é tanta coisa que eu faço que eu nem lembro, que chama Custom Clearance. Se tiverem dúvida, me manda, eu mando a informação. E eu sou do board director desse site. Pô, olha, Aí, ó. nesse finalzinho, break news! Se o cara, quando a gente começou a falar obrigado, foi embora, perdeu. Aí, E o cara que só abriu, pegou a abertura do podcast, já pegou a cereja do fim do bolo. Até eu anotar. E aí, interessante que eu fiz alguns artigos lá, que os meus artigos eu combinei porque ela cobra. Então, os artigos que eu falei, olha, o artigo que está em inglês legal, que está em português, você pode ler, você faz o cadastro, você pode ler. E aí tinha uma discussão interessante sobre fonte de alimentação, sobre a característica da fonte, se era exclusivo ou não, de uma questão da Customs da Alemanha, e estava se falando de uma diferença de alíquota de 2%. Nossa. Então, assim, não é também que por aqui a gente tem uma alíquota de 10%, lá tem uma alíquota de 2%, que eles não se preocupam. Claro. Isso foi uma discussão onde? Judiciário. E tem, acho que é que chama Cúria, se eu não me engano é Cúria, que de vez em quando eu dou umas fuçadas, que são as decisões da Comunidade Europeia. Tem cada decisão de juiz, é ensinamento de filosofia, quem gosta de filosofia como eu, que é fantástico na questão de classificatória. Poxa, muito legal. Bom, eu fiz... Boa, excelente. Saquei a última, né? Não, peguei a última puxada deles. Cartada do Ice. Eu queria agradecer, Ricardo, você, todo o Egesbeck, essa recepção, né, ter comprado essa ideia para a gente poder, né, através aqui de São Paulo, na prática, trazer tantas pessoas como o Rai, como outros convidados que vamos trazer, e trazer informações muito relevantes para esse público, que é um público entusiasta do comércio exterior, um público que está no dia a dia. Às vezes ele trabalha no importador, no exportagem, no despachante, no agente de carga. Então, tanta gente aí precisando. Agradecer e você falar um pouco do Agesbeck, se o cara precisar do Agesbeck, o que o Agesbeck faz e como ele entra em contato, com quem entra em contato. Não, primeiro a gratidão é de estar recebendo vocês aqui, abrindo a casa. Foi um convite, foi um desafio que, pô, a gente que é entusiasta, né, do que a gente faz, amante dessa loucura que ninguém, né, os caras não entendem. Tudo maluquinho. Por que vocês são doidos por comércio exterior? O propósito da Agesbeck a gente é precursor como armazém alfandegado de zona secundária no Brasil. Estamos há 52 anos recém-completados aqui de atuação e muita gente não sabe nem que a gente existe, né? Então não sabe nem o que é um armazém alfandegado em São Bernardo do Campo. Então, para que eu preciso usar? Então, particularmente, eu tenho me colocado numa campanha de valorização dos entes do comércio exterior. Então, quando eu tenho uma coluna lá que eu escrevo, então a gente busca sair dessa zona de ostracismo, né? E que muitas vezes a gente é passivo às legislações. Sim. E há um caminho de propósito que a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Então, o fato de você ter me convidado para esse desafio e prontamente eu aceitei, é porque isso vai muito agora no meu engajamento atual, ou seja, nós profissionais de comércio exterior precisamos saber se valorizar e efetivamente difundir por que existimos. É isso aí. E hoje, num mundo que a gente tem globalizado, de ciclo de informação em redes sociais, está muito mais democratizado esse processo, né? E eu acho que a gente tem que usar do nosso espaço de valorizar o porquê do engenheiro, né? Agora eu vou falar perito da Receita Federal, né? Do papel do agente de carga, do papel do despachante, que são classes que eu tenho visto que estão buscando reconhecimento. Até semana passada vi lá o Elson em Brasília protocolando a questão do PL de reconhecimento da função. Nós, como armazém alfandegado, né? A gente quer também entender qual é o nosso papel na cadeia e difundir se a gente tem relevância ou não. Então, eu sou teu par nesse microfone, né? Agradeço o Rai que prontamente aqui estava fazendo aqui uma perícia aqui. Falou, Rai, o que você vai tomar? O que você vai fazer hoje à tarde? Vem tomar um café na sala de reunião aqui. Boa. Brincadeira, mas agradecer o Rai. Foi uma aula, Rai. Obrigado mesmo. Por mais que a gente se veja, nós como profissionais, muitas vezes a gente está muito nos mesmos eventos, mas o nosso poder de formação e até buscando esse seu lado de formação, nós temos uma carência muito grande de formar profissionais da área de comércio, né? Talvez cada um de nós temos a nossa própria história
Mas é muito difícil você fomentar a evolução do nosso processo. E eu espero que a gente consiga se unindo ao debate. Claro, sem dúvida. E efetivamente, certamente, vamos ter que provocar esse homem para vir de novo aqui. De novo, vai ter que vir, Deve ter vai ter que assunto. vir. Mas o mais importante é que você virou uma figura, né? Que agora você está concorrendo ao prêmio melhor influência. Então, você vê? tem que grudar. Mas assim, voltando aqui, minhas redes sociais, Ricardo Drago _, que às vezes eu esqueço. Agesbeck, @Agesbeck, é as nossas redes sociais, se quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, mas tá lá e a gente sempre procura dar publicidade. Mas o que mais me deixou interessado aqui nesse finalzinho é entender que o Thiago agora tá indo para um grau de visibilidade. Podcast. Não só isso, ele tá concorrendo a influenciador de comércio. Me explica aí, para finalizar essa história, rapidinho aí, como é que faz para votar? Agora eu vou devolver. Não, bacana. Tem o link lá na descrição, o pessoal vai colocar, queria agradecer. Porque, né, primeiro teve uma pré-votação e aberto, e aí colocaram nomes lá, né, figuras que lembravam, reconhecidas, e aí depois eu fiquei entre os 4, olha que né, legal, do Brasil de melhor influência de comércio exterior. Então, para mim é uma honra estar lá, né? Então, eu brinco no futebol, eu gosto muito de futebol, quero chegar na final. Se vai ganhar ou perder, uma hora vai ganhar, outra vai perder, tá tudo certo, né? Então a gente tá ali, nosso nome como né, alguém indicado é uma honra, né? Agradecer novamente o Rai, agradecer o Ricardo, né? A Martins também é uma empresa há 30 anos na área e que pode ajudar, né, tanto grandes importadores, né, para fazer toda a operação de importação, door to door, então desde o agente carga e fazer a parte de container, o avião, até o despacho aduaneiro. Temos uma frota hoje de mais de 100 veículos, então a gente consegue fazer o transporte rodoviário aqui, um armazém geral também na Grande São Paulo, para poder fazer esse armazém, estoque e distribuição, no transporte internacional no Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina. Então hoje a gente consegue fazer o door to door para esse importador ou exportador, e até importadores pequenos também. A gente está com um projeto muito bacana para poder importadores de R$2.000, R$5.000, R$10.000 começar a importar. A gente vê um gap muito grande entre 20 milhões de empresas no Brasil, 20 milhões de empresas no Brasil, 40 mil tem radar, 40 mil importam. Assim, é absurdo esse número, é muito pouco. Então imagina você ter 20 milhões de CNPJs ativos no Brasil e só 40 mil importam. Por quê? Falta de conhecimento, é muito caro para começar. Enfim, tem tantas burocracias e impostos no Brasil, mas a gente dá trabalho fazer isso, mas a gente quer desenvolver o Brasil, a gente quer que o Brasil cresça. E isso é um dos planos nossos. Então, se você quiser importar com pouco capital, ou se você já é um grande importador, vai lá nas nossas redes sociais, Thiago Martins, _Comex no Instagram, ou Martins Log Internacional, também no Instagram, manda um direct lá, e aí com certeza a gente vai te ajudar. Muito bom. Obrigadão. Obrigado. Valeu, Abraço, galera. Abraço, tchau. Um abraço.